Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Prezado Aloysio, grato pela deferência. Primeiro quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Só estou aqui porque eu sou um temente a Ele. Sou de família humilde, da região mais pobre de São Paulo, Vado Ribeira. Mas nos bons tempos, onde não existia a pobreza que tem hoje. Em especial quando se fala em educação. Naquele tempo a educação pública era de qualidade. Vergonha é estar na escola particular. Há 4 anos decidi disputar a presidência da República, sabendo de todos os problemas que teria pela frente. Que jamais eu poderia disputar a presidência com um médio ou grande partido para continuar nos mesmos vícios da política de sempre. Apareceu o PSL, depois de muita negociação. Eu agradeço aqui ao Gustavo Bebiano, que conduziu essa negociação. O Luciano Bivar, que é um empresário, e por ser empresário, acreditou em nosso projeto e abriu as portas do pequeno PSL. Mas que, se Deus quiser, será um grande partido no futuro. Brasil, por que nós somos o que somos, apesar de termos aquilo que ninguém tem? É igual ao médico, quando vê um paciente, ele tem que buscar a origem do problema. A origem é um só: indicação política. Perguntar aqui para os senhores, com todo respeito, eu também não saberia responder o nome de alguns ministros que seriam importantes, ninguém sabe responder. Por quê? Eles estão lá para servir a sua agremiação partidária e não o Brasil. E eu tenho dito, eles precisam de um presidente que chegue lá de forma independente, que ele bote realmente as pessoas certas nos lugares certos. Como vocês viram agora no segundo desabafo do Temer, de vez em quando a gente elogia, eu quero elogiar o Temer agora, coisa rara, tá? Onde ele bate no Geraldo Alckmin, e o Alckmin critica o ministério do Temer, só que os partidos que compõem o Centrão continuam com seus ministros e agora apoiando Geraldo Alckmin. Ou seja, o recado que ele dá, que o Temer dá, não sou eu que estou dando, não vim aqui para criticar ninguém. É, se o Alckmin for o presidente, vai manter os mesmos ministros que estão aí, que levam, pela indicação política, a ineficiência do Estado e a corrupção. Assim sendo, para não ser muito longo, né, o que o Brasil precisa? Precisa de alguém, então, que tire o Estado do cangote de quem produz. Perguntem-me se eu quero ser patrão no Brasil. Eu não quero ser patrão no Brasil. Ouso dizer, me desculpe, né? Não sou maluco. Eu vou ficar doido. Esse cipoal de leis, de decretos, de portarias, de instruções normativas, uma última agora do Ministério do Trabalho, interferindo no peso do saco de cimento, e a mesma decisão virá para os produtores rurais. Que Estado é esse? Que não deixa o mercado se equilibrar e se acertar para o bem de todos. Os países que adotaram o livre mercado deram certo. No primeiro contato meu com o Paulo Guedes, houve um certo choque, sim, ninguém nega isso, mas nós todos evoluímos. Em grande parte, eu já adotava, vinha adotando e pensando no que ele me dizia que tinha que fazer para a economia. No tocante à política, também convencia alguma coisa, ou até certa vez brinquei com ele, repito, brinquei com ele. Olha, eu entendo tanto de economia como você de política. E nos acertamos. É um homem que está com 68 anos de idade, que será sim, se eu chegar lá, se essa for a vontade de Deus, um super ministro, não só da economia, como do planejamento também. Não haverá mais essa queda de braço em 2 ministérios, assim como não haverá mais queda de braço entre o Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, porque eles serão um só ministério. Acabar com a indústria da multa por parte do ICMBio, do IBAMA. Leia a emenda constitucional 81. A emenda constitucional 81, pela judicialização, pelo ativismo judicial, o trabalho análogo à escravidão passou a ser escravo também. E a pena, além da pecuniária, expropriação do imóvel. Quem aguenta isso no Brasil? A grande experiência que eu tive em Israel, eles não têm nada lá.
nem petróleo eles têm, olha o que eles são. A gente volta aqui para o Brasil, olha o que nós temos tudo. E olha o que nós não somos, vergonhosamente. A proposta é mudar isso. Temos trabalhado junto a parlamentares, não só com o Marcelo Álvaro Antônio, bem como com o Nix Lorenzoni, que conduz trabalho para nós dentro do parlamento, conversando individualmente com parlamentares, como é que nós podemos governar sem o toma lá da cá. Que uma decisão já tomei. Jamais conversarei com o Sérgio Moro em Curitiba. Converso aqui em Minas, em qualquer lugar do Brasil. Em Curitiba não. Que nós podemos até errar, mas não seremos acusados de omissão ou corrupção. Há 2 anos, quando eu falei que sem segurança não tinha economia, a imprensa do Rio me esculachou. Hoje, já admitem que temos que jogar pesado na questão da segurança. O ano retrasado, só a Barra da Tijuca, 400 pequenos estabelecimentos comerciais fecharam, em grande parte, por causa da segurança. Temos que jogar pesado nessa área, dar retaguarda jurídica para os nossos policiais poderem bem trabalhar, botar um ponto final na invenção do Conselho Nacional de Justiça, conhecido como audiência de custódia. Qual a diferença de furto, roubo e latrocínio? É o momento. Vai ter que prender alguém só depois que ele pratica um latrocínio? Porque não prende quando furta. Ah, não tem lugar na cadeia. Problema de quem comete o crime. Eu vejo, como regra no Brasil, São Paulo, um policial, mesmo em legítima defesa, quando aquela senhora, cabo da PM, na porta de uma escola, abate um marginal, ela é afastada das ruas, em vez de ganhar uma medalha, quem sabe até uma promoção, ela é afastada como se fosse um péssimo exemplo, em nome do politicamente correto. Isso tem que deixar de existir. Não vai ser fácil mudar tanta coisa, mas temos que achar o ponto de inflexão. Por que devemos continuar amarrados ao Mercosul, continuar fazendo negócio com o mundo com viés ideológico? Fora Foro de São Paulo! Por que não podemos investir em ciência e tecnologia, em pesquisa, para agregarmos valor àquilo que nós temos, o nosso subsolo? Qual o país que mais ganha com café no mundo? É o país que não planta um pé de café, que é a Alemanha. Por que o Brasil não pode partir para o mesmo caminho? Por que devemos continuar achando que vamos entregar nossas terras agricultáveis para o capital estrangeiro, que no caso é a China que está comprando? Nós não podemos abrir mão da nossa segurança alimentar. A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil. Quando acordarmos, poderá ser tarde demais. Estive agora em 2 estados, Acre e Rondônia, estados que não tem como progredir, assim como Roraima, estados pequenos. Tive 2 vezes lá também. E por quê? É um ambiente xiita, é o ativismo ambiental. Tudo é unidade de conservação ou reserva indígena. Representa isso 30% em média nesses estados. O restante que sobra, o proprietário rural tem que destinar 80% para a preservação ambiental. Queremos preservar o meio ambiente, mas entre uma perereca e o ser humano, sou um ser humano. Por isso, repetindo a fusão dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente hoje em dia sofre influência sim de ONGs estrangeiras. Tudo que o meio ambiente pode boicotar, numa das poucas coisas que dá certo no Brasil, claro, o negócio, esse Ministério faz. Vamos mudar essa forma de agir no Brasil. Vamos procurar parcerias, como estive no Japão, Coreia do Sul, Israel, Estados Unidos, sem, obviamente, das costas para os demais países, mas vamos procurar países onde a economia é melhor do que a nossa. Vamos botar no Ministério das Relações Exteriores, não o motorista do Marighella, que hoje está lá agora, o motorista terrorista Aloysio Nunes Ferreira, mas alguém com uma visão empresarial, de capital aberto, de livre comércio, de partir para o liberalismo em grande parte.
Vamos preservar as nossas estatais estratégicas. Vamos privatizar. Vamos manter, né, as nossas estatais estratégicas. Vamos privatizar em grande parte aquelas que não são estratégicas ou que dão prejuízo. Ou nós mudamos agora o Brasil, ou não teremos outra oportunidade. E disse, tem milhares de pessoas melhores do que eu por aí. Mas no momento tem 13 nomes, por coincidência, para os senhores decidirem. Hoje eu estou valendo muito mais por quem está do meu lado do que eu mesmo. Que é o time que a gente vai jogar. Nós temos que trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Por isso também escolhi como vice-presidente um general do Exército Brasileiro. Falaram que tinha que escolher por gênero, por região, por cor de pele. Poderia ser, mas teria que ser deste meio. Nós temos que mostrar que vamos exercer autoridade. Chega de leniência. Chega de continuar aqui desgastando os valores familiares. Chega de ideologia de gênero, de politicamente correto. Chega de nos dividir. Brancos, negros, pobres, ricos, héteros e homos, seja lá o que seja. Um só povo, uma só nação, uma só bandeira. Nós temos tudo para sermos uma grande nação, tudo. Não podemos continuar com essa dupla de me engano que eu gosto, PP e PSDB. Porque nenhum médico ou grande partido quis conversar comigo, que é o primeiro assunto da conversa é indulto para Lula e demais envolvidos na Lava Jato. E Petrolão, não tem negócio nessa área, não tem. E quem vai tirar o país da situação de segurança são os senhores. Em grande parte aqui, os empreendedores, vocês é que geram emprego, não é o poder público. O poder público não gera, é criando cargo em comissão para botar padrinhado lá dentro. É isso aí, verdade. Não sou o salvador da pátria, apesar de me chamar Messias também. Estou aqui porque acredito em vocês, e vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Reconheço as minhas limitações, mas pode ter certeza, a minha identidade, a minha virtude, que é semelhante de vocês que estão aqui, supera isso tudo. Nós não temos fundo partidário, temos televisão, mas temos a confiança no povo e a fé em Deus que podemos mudar o destino do Brasil. Amém. Indo para o encerramento, os ataques que eu venho sofrendo, baixaria por parte do candidato do PSDB, que agora bota para ajudar na sua campanha a deputada Maria do Rosário. A mesma que defendeu lá em 2003 que o menor estuprador deve ser punido à luz do ECA e não, no futuro, à luz do Código Penal. Esse ponto chega a campanha do senhor Geraldo Alckmin. Senhor Geraldo Alckmin, me acuse do que bem entender. Só não vai me acusar de corrupção! Das mais diferentes camadas sociais de qualquer lugar do Brasil que estive ao longo dos 3 anos e meio, até na minha querida Manacapuru, coração do Amazonas, onde chegamos sozinhos num barquinho e fomos recebidos por mais de 100 ribeirinhos. Isso não tem preço. Eu tenho dito àqueles que estão do meu lado. E agora, como a repórter do Estado de São Paulo me perguntou, eu vou responder publicamente. Você está preocupada com o meu aparato de segurança? Quem está bancando? Todos que estão comigo. Seja a Polícia Federal, seja a Polícia Federal, que são voluntários. Como até vocês, que não integram, ou nunca integraram força de segurança, como civis, colaboram nesse momento.
que os senhores querem, em grande parte, ver mudar o nosso Brasil. Eu paguei pra vir te ver, eu paguei pra vir te ver. Pagou o almoço. Pagou o almoço. Meus amigos, vamos, se Deus quiser, se essa for a vontade, fazendo um governo onde nós seremos escravos da lei e empregados de vocês. Vamos respeitar o referendo de 2005, que nos deu o direito à compra de armas e munições. Vamos respeitar a família, respeitar as religiões, fazer um Brasil igual para todos nós, mas olhando para cima, não é igual na miséria, como a esquerda sempre fez no mundo todo, e não vai fazer no Brasil. Perderam em 64, perderam em 2016 e vão perder em 2018. Acaba com a esquerda! E o massacre que a esquerda fez em cima das Forças Armadas nos últimos anos, PT e PSDB, criando comissões ditas da verdade, entre outras aberrações, nos atacam, porque nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. Nós não nos entregamos porque sempre estivemos ao lado do povo brasileiro. Amigos de Minas Gerais, Juiz de Fora em especial, meu muito obrigado pela oportunidade. Já estou com saudades. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.